Você começou a fazer modelagem no computador e de repente alguém te falou que você precisava usar um tal de dx, um tal de dy, perímetro, coordenadas, distância, um monte de coisa que você nunca ouviu falar? Ou então ouviu alguma coisa do tipo dá snap, confirma, cancela e não entendeu nada? Nesse vídeo aqui eu te explico o significado de tudo isso. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções audáces e criei esse canal para te ensinar modelagem digital de forma descomplicada. Se você quer aprender a construir um molde, eu vou deixar alguns links de ferramentas de construção para que você entenda como elas funcionam. Se você não tem acesso ao Audaces Moldes, eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo que explica como fazer o download e instalação da versão demonstrativa do sistema, assim você não tem desculpa para não aprender modelagem digital. Então, gente, sem mais delongas, eu vou apresentar os conceitos básicos do Audaces para vocês. Oi, gente! Eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre os conceitos básicos do Audaces Moldes. Então, para você que está começando, esse vídeo é perfeito para que você entenda as nomenclaturas como plano cartesiano, dx, dy, né? E algumas coisas que o mouse, né, os botões do mouse, eles vão funcionar, tá? Então, gente, vamos começar pelo plano cartesiano. Plano cartesiano, então, a gente tem esse painelzinho de coordenadas aqui que diz dx e dy. Mas o que é dx e dy? Dx, então, vai ser sempre uma medida, né, na linha horizontal e dy vai ser sempre na vertical. Então, quando a gente quer construir um retângulo, colocar um ponto e etc., a gente sempre vai ter que dar as medidas ali e nós vamos tentar aí sempre colocar o que vai na horizontal no dx e o que vai na vertical no dy, tá? Já vou dar um exemplo daqui a pouco. Falando um pouquinho sobre os sinais aqui, positivo e negativo, né? Então, quando a gente constrói alguma coisa que vai para a direita em horizontal, a gente está deixando um dx positivo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar um retângulo iniciando daqui. Olhem ali na caixinha de coordenadas. Tá vendo que as medidas que estão ali no dx estão sendo positivas? Se eu fizer esse retângulo para cá, ó, tá vendo que elas estão negativas? Então, ele sempre vai marcar para mim ali tudo que é para a direita é positivo, tudo que é para a esquerda é negativo, tá? A mesma coisa acontece no dy. Se eu vier aqui construir o retângulo para cima, ele vai deixar positivo, para baixo, negativo. Colocação de pontos, construção de retas e etc. também funcionam dessa forma, tá? Então, sempre que eu colocar uma medida, vamos supor, se eu quiser construir um ponto aqui com 4 centímetros no dx e 4 no dy, olha o que vai acontecer. Ele já é inteligente o suficiente para quando eu aplicar essa medida, ele me dá as 4 posições com 4 centímetros. Então, se eu clicar aqui, vai ser 4 centímetros, se eu clicar aqui, aqui ou aqui, também vai ser 4 e 4 a posição dentro do plano cartesiano. Então, 4 no x e 4 no y, ele vai me dar um ponto na intersecção desses dois pontos. Então, gente, o exemplo do retângulo. Quando eu clico aqui no retângulo e clico na tela, eu tenho um retângulo sendo iniciado. Se eu colocar aqui uma medida de 5 centímetros no x, o que vai acontecer? E der um aplicar, olha o que ele vai me mostrar. Tanto para cá quanto para cá, na horizontal, eu tenho 5 centímetros. E se eu colocar uma medida de 10 no y, ele vai me dar uma outra medida, tanto para cá quanto para cá, que é y é vertical, eu vou ter, então, 10 centímetros. Então, qualquer uma dessas 4 aqui que eu escolher, vai ser a medida de 5 por 10. Uma outra coisa que eu quero falar um pouquinho também é sobre os ângulos. Quando a gente está com a ferramenta de Snap automática ligada, a gente tem alguns ângulos que ajudam a gente a construir retas, curvas, pontos e etc. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta de reta, quero mostrar para vocês o seguinte. Se eu clicar aqui e vier para esse lado de cá, vocês estão vendo que tem um ângulo de 0 grau, tá? Eu vou mostrar para vocês os ângulos retos, que são ângulos que a gente vai utilizar para fazer linhas retas, linhas perfeitamente retas, tá? Então, o ângulo de 0 aqui constrói uma linha no dx positivo. O ângulo de 90 constrói, então, uma reta no dy positivo. O ângulo de 180 graus constrói uma reta perfeita em dy negativo e, por último, nós temos o 270 graus que constrói aqui no dy negativo uma reta também. Então, sempre que eu quiser uma coisa bem retinha, eu vou utilizar esses ângulos para me ajudar, tá? Uma outra coisa, nós conseguimos dar ângulos intermediários. Então, se você quiser construir alguma coisa, por exemplo,
no 45 graus, a gente consegue também, tá? Uma ferramenta que ajuda muito a construir em ângulos é a de distância. Então, se eu colocar aqui, quando começar a construir uma reta e dizer que eu quero com uma distância de 30 centímetros, eu vou aplicar, ele vai me dar um círculo e qualquer lugar desse círculo aqui, ó, que eu estiver encostando, tem 30 centímetros. Então, eu posso vir aqui e escolher um ângulo de 45 e construir uma reta perfeita com 30 centímetros. Agora que a gente falou um pouco sobre a distância, eu vou falar um pouquinho também sobre o perímetro, né? Então, gente, o perímetro ele vai servir para colocar medidas em cima de uma linha, em cima de um contorno, em cima de uma curva, né? Vocês estão vendo que aqui ele está desabilitado por enquanto. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta de ponto por coordenada e vou dar um snap, que é um ponto de partida, né? Um ponto de precisão em algum lugar. Então, eu vou colocar o meu mouse aqui no cantinho e vou tirar. Tá? Lembrando que eu estou trabalhando com a ferramenta de snap automático. Caso a gente esteja trabalhando com o snap clássico, né, não vai ficar essa marcação aqui, a gente teria que clicar com um botão certo para marcar, tá? Então, tá vendo aquela cruzinha laranja ali? É o meu ponto de partida. Quando eu coloco a cruzinha, o meu perímetro se abre. Então, se eu tirar a cruzinha, olha o que acontece, fechado. Então, coloquei, tirei e venho aqui e preencho uma medida. Vamos dizer que nós queremos, sei lá, uns 10 centímetros aqui. Então, como um perímetro coloca medidas em cima da linha, né, vai ficar uma marcação de 10 centímetros aqui em cima da linha e eu posso clicar para criar esse ponto, tá? Então, perímetro sempre em cima das linhas. Agora, vamos supor que nós quiséssemos colocar, então, na horizontal ou na vertical esse ponto, né? Se fosse na horizontal, a gente poderia partir do mesmo ponto com o snap, né, e colocar aqui no X. Então, se eu colocar aqui os 10 centímetros e aplicar, ele vai marcar no mesmo local, tá? Mas, Marília, por que eu não posso usar sempre o perímetro? O DX, gente, se eu partir a minha medida desse snap aqui, ó, desse ponto que eu acabei de colocar, ele vai poder ser colocado em qualquer lugar do plano cartesiano, não só em cima da reta, como é o perímetro, né? Então, se eu colocar 10 aqui, ó, ele vai marcar um xizinho, uma marcação aqui nesse ponto aqui, tá? Então, o DX ele é mais livre, ele pode marcar em qualquer lugar, inclusive em cima da linha, e o perímetro só vai poder colocar em cima de contornos, então retas, curvas, qualquer contorno que nós tivermos aqui, tá? Se eu quiser colocar, então, a partir desse ponto, colocar um deslocamento em X que vai ser aqui, e o deslocamento em Y que vai ser aqui, então eu posso colocar as duas medidas juntas, né? Vou dar um snap aqui, vou colocar 10 então no X, então ele vai andar 10 para cá, né? E eu vou colocar 10 no Y, então ele vai andar 10 também na outra posição, daí eu posso marcar essa posição aqui, tá? Então, dx e dy, um horizontal e um vertical, nós podemos colocar pontos em qualquer lugar do plano cartesiano. Uma outra coisa que eu falo bastante aqui no Audaces Moldes é confirma, cancela, seleciona, arrasta, né? Então, tem algumas nomenclaturas que a gente usa e eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre os botões do mouse. Aqui, gente, então eu tenho um mouse e o que cada botão faz. O botão que a gente está acostumado de clique, o botão esquerdo, ele seleciona os elementos. Então, se eu clico em alguma coisa, eu consigo selecionar um elemento para apagar, para modificar, né? Se eu clico em uma ferramenta, ele vai selecionar a ferramenta. Então, se eu clico aqui, ela vai ficar selecionada e vai mostrar as opções para mim. Se eu confirmo uma ação, quando eu falar confirmar, né? Clicar, confirmar, sempre vai ser o botão esquerdo do mouse. Então, ele também finaliza as ações e confirma as ações. E se eu pressionar algum elemento e arrastar, então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, clicar, segurar e arrastar, eu consigo arrastar um elemento qualquer que eu selecionar, tá? Então, clica, segura e arrasta, ele arrasta os elementos. O botão direito, gente, ele já é o oposto, a gente usa ele menos, né? E ele vai servir, então, para cancelar as ferramentas, né? E para finalizar o uso ou finalizar uma ação, tá? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma ação, terminei, eu clico com o botão direito para cancelar. Então, eu sempre vou falar para vocês, cancela, eu estou falando do botão direito, beleza? Aí, nós temos aqui o scroll, né, que é a rodinha do mouse. Essa rodinha aqui, ela vai funcionar para duas coisas. Para dar zoom, então se eu arrasto para frente, o zoom aumenta. Se eu arrasto para trás, o zoom diminui. Então, eu consigo aí alterar a sequência da minha tela. Beleza? E mais uma coisa que ele faz é, se você clicar com esse botão, segurar e arrastar,
ele arrasta a tela para a gente poder posicionar, tá? Isso aqui é muito, muito útil na hora que a gente está com alguma coisa, com muitas coisas na tela, clica, segura e arrasta e posiciona onde você quer deixar no meio. Finalizando essa parte, então, essa parte de mouse, eu quero falar um pouquinho sobre o cursor do mouse. O cursor do mouse, quando não tem nada selecionado, ele vai ser uma seta e um círculo, igual a gente está vendo aqui, ó. Tá? Então, essa seta e círculo significa que eu não tenho nada selecionado e que eu posso, então, selecionar alguma coisa para arrastar, ou se eu não tenho nenhuma ferramenta selecionada, eu só vou poder fazer algumas opções aqui de ações, que no caso é arrastar, selecionar, etc. Tá? Agora, se eu tiver com uma ferramenta selecionada, eu vou pegar aqui a ferramenta de reta, por exemplo, tá? Eu vou ter uma mira, tá? Toda vez que eu tiver esse alvo, essa mira ali no meu cursor, quer dizer que eu tenho uma ferramenta selecionada. Então, eu só vou poder fazer ações que têm a ver com aquela ferramenta. No caso, eu só posso construir retas, porque é a minha ferramenta de reta que está selecionada. Então, se eu clicar aqui e clicar aqui, não consigo selecionar, não consigo arrastar, porque eu tenho que construir uma reta. Gente, é isso que eu tinha para falar sobre os primeiros passos aqui no Audacious Mods. Agora que vocês já entendem melhor as nomenclaturas e os conceitos, vai ficar mais fácil para vocês modificarem e manipularem o software, tá? Então, gente, se ficou alguma dúvida sobre alguma das opções de coordenadas, né, ou de dx e dy, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês e eventualmente posso até trazer um vídeo sobre o assunto, tá? E aí, conseguiu entender um pouco mais sobre os conceitos básicos do Audacious Mods? Se sobrou qualquer dúvida, deixa um comentário que eu respondo para você. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho das notificações e se inscrever caso você queira receber mais vídeos de modelagem digital. Muito obrigada e até o próximo vídeo!